que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Eu sou Diogo Assunção e a gente vai falar da Santa Inquisição na história paraibana. Gente, esse é um momento drástico do nosso conteúdo. Nós estamos vivendo um divisor de águas. Daqui para frente, cara, é só especificidade. O que a gente viu para trás são pontos extremamente importantes, mas é um contexto geral da história paraibana, se aglutinando a história do Brasil. Hoje, nós iremos ver, assim como nos próximos encontros, partículas especificistas, desmembradas, que mais são cobrados em concursos na Paraíba, da história paraibana. Nós iremos começar um projétil de valores diretos. Vamos associar sempre a história paraibana com a história do Brasil e mundial. Mas agora nós iremos promover artefatos concretos, a Inquisição no Brasil e os seus fatos na Paraíba. Beleza? Vamos deixar o processo historiográfico global nessas primeiras aulas. O primeiro terço, que é a tua preparação para entender as locuções historiográficas. O segundo terço e o terceiro terço, a gente vai arrochar o nó. Vamos nós. Inquisição. Tu tens que entender que a Inquisição foi uma medida protetiva da Igreja Catolicista ainda durante a Idade Medieval. Entretanto, ela também vai ser colocada em prática durante a Idade Moderna aqui no Brasil. E o que é essa Santa Inquisição? Nada mais, nada menos é o Tribunal de Santo Ofício, por exemplo, imposições que eram determinadas às sociedades catequizadas ao catolicismo para elas permanecerem como tal. É uma forma de repelir o que nós chamávamos de evolução do protestantismo. Entenda, o protestantismo, após a reforma protestante, começou a atrair, a roubar fiéis do catolicismo. A Igreja Católica, então, promove o que nós chamamos de contra-reforma católica. E essa contra-reforma católica vai fazer nascer, na Idade Moderna, nas colônias portuguesas, a chamada Santa Inquisição. Isso nada mais, nada menos é o quê? Assassinatos, extermínios, práticas de leis e imposição religiosa rigorosa, dentre várias outras estruturas. Sempre protegendo o ideário religioso. A Inquisição, ela veio para o Brasil, ela aconteceu no Brasil, ela é brasileira? Não, ela é portuguesa, ela é europeia. Visitantes, os chamados inquisidores, vieram para o Brasil e foram para vários pontos estratégicos, como, por exemplo, na Paraíba. Vamos ter a visitação dos inquisidores na Paraíba. Mas primeiro, vamos saber o que esses caras buscavam. Quais eram as determinações? O que eles determinavam para a face e para a faceta do modo de vida interno da colônia Brasil.
Vem comigo. Quando eu falo de Inquisição, eu falo de valores religiosos grotescamente severos. Entretanto, eu também posso falar do totalitarismo, do absolutismo em função e em face da chamada fé cega, aquela ideia do medo do inferno, o diabo, um bicho vermelho, de chifre, de ponto agudo no rabo, um tridente na mão, um ferrão no outro, mexendo o caldeirão, gargalhando, aquelas labaredas de fogo pegando a sua eternidade. Você quer ir para o inferno? Quer não, né? Então siga os traços da igreja. Essa imposição, ela foi potencializada pelos inquisidores. Vem comigo. A Santa Inquisição e a Paraíba. Gente, a Santa Inquisição, ela vai ter, por exemplo, uma nomenclatura específica que tu não pode esquecer. O rei de Portugal era Dom José I. E por que a importância de Dom José I? Porque é na ideia de Dom José I que tu vai ter a prática de um cara chamado de Marquês de Pombal. O que nós chamamos de o grande desenvolvedor do Brasil em princípios evolutivos. Ora, a administração pombalina, ela vai dar um novo status ao Brasil. Tu vai ter várias construções, tu vai ter várias interfaces que não existiam antes e que não padronizavam o Brasil em algumas caracterizações que já existiam no mundo. É uma ideia de divisor de águas. Esse cara quer quebrar aquela ideia de que o Brasil é apenas um matagal primitivo. Duas datas importantíssimas. A administração pombalina, 1750 a 1777. E a Paraíba anexada a Pernambuco em 1755 a 1799. Vamos ter um raciocínio lógico, bora? Baseado nessas datas, a administração pombalina se inicia em 1750. Ou seja, em 50 o cara está no Brasil. E em 55, Paraíba é anexada a Pernambuco. Quem anexou a Paraíba ao Pernambuco? Ou seja, a anexação da Paraíba a Pernambuco é uma dádiva do Marquês de Pombal. Entretanto, segundo o raciocínio lógico, o Marquês fica até 1777. Mas Paraíba continua anexada a Pernambuco até 1799. 22 anos depois. Por quê? O Marquês de Pombal se dirige, sai da administração pombalina, a rainha, a Maria Doida, que entra como realeza portuguesa, continua as produtividades monárquicas do Marquês de Pombal aqui no Brasil e continua deixando a Paraíba anexada a Pernambuco. Então, o que eu quero que você entenda? Duas interfaces. A primeira, a administração pombalina anexou Paraíba a Pernambuco. E segunda, mesmo com a saída do Marquês de Pombal, Paraíba continua anexada a Pernambuco. Não esquece dessa informação. Beleza? Vem comigo. A Inquisição, ela se dará pelo avanço do protestantismo nas colônias portuguesas. Os inquisidores serão chamados de visitantes. Os visitantes inquisidores. Eles vinham, faziam um rastreamento geral do que acontecia, do que estava por vir e criavam um recenseamento, criavam um limitacionismo. Esses visitantes são os donos do poder. Aí, ó, vamos nós.
inquisidores visitantes, quando eles chegavam num local, quando eles chegavam num ponto específico, o que eles faziam? Duas coisas. Eles criavam um ideal e eles criavam alvos. Quais são os ideais da Santa Inquisição? Quais são os ideais que queriam que se tivesse na chamada colônia portuguesa catolicista? O ideal é prevenção de heresias. O que é uma heresia? É você promover um ato, uma estrutura e uma atitude que não estivesse condizente, relacionado à propagação do catolicismo e das relações de imposição religiosa. Você é um herege, você está descumprindo as leis bíblicas, divinas ou do que era determinado pelo teu líder religioso. Além do envio de um manual. Como é, professor? Um manual. Um manual, uma cartilha. Como é essa cartilha, meu irmão? Pelo amor de Deus. Uma cartilha que dizia, através de orientações, como tu deveria se portar. Tem que se portar desta forma. E tinha lá um cardápio de leis e de regras que promovia a ti ser um aceito de Deus e não ir para o inferno. As pessoas chegaram ao ponto de terem muito mais medo de ir para o inferno do que vontade de ir para o céu. Isso fazia com que a igreja ganhasse pontos na disputa contra o protestantismo. Lembrando que o protestantismo na Paraíba foi trazido de face calvinista pelos franceses. Vamos nós! Também queriam o controle da vida cotidiana, por isso imposição, e da vida sexual. Eram abominadas estruturas como sexualidade na adolescência, sexualidade se não fosse para reprodução, sexualidade se não fosse já após o casamento, autossexualidade, ou seja, tudo isso está implícito na ideia do manual de prevenção e de idealização cristã para você ser um homem salvo e para você se enriquecer nas caracterizações catolicistas nas colônias portuguesas. Olha como esses inquisidores eram chatos. Vamos nós. Quem eram os principais alvos que esses caras perseguiam? Ora, bolas. Hereges, aqueles que praticavam heresias. Bruxos. Agora nós entramos na interface paraibana. O professor só está dizendo que na Paraíba tinha bruxo. O que são bruxos? O que é magia negra? O que é espiritualidade satânica? Tu tens que entender que nós estamos falando de um momento onde tudo é extremismo. A Paraíba era um local onde se tinham negros escravos que praticavam as suas religiosidades de origem, como o candomblé, como a umbanda, determinadas estruturas. Nós tínhamos dentro da Paraíba franceses que eram calvinistas, nós tínhamos ingleses que eram aderentes do iluminismo, tanto quanto eram anglicanos. Então, nós tínhamos uma multiplicação religiosa dentro da Paraíba. E isso fazia com que todos aqueles que não praticassem o catolicismo fossem chamados de bruxos ou hereges, ou aqueles que desclassificam a moral da vida imposta pelo diacho desse manual enviado pelos inquisidores. Beleza? Vem comigo. Eles também perseguiam homossexuais. Pô, brother, a gente está no século XXI. Até hoje existem perseguições a homossexuais. Existem pessoas homofóbicas até os dias de hoje. Existem
hoje centros religiosos que praticam essa perseguição moral, ética. Né? Agora tu imagina no século XVIII, XVII, na Santa Inquisição, Santa Inquisição, imposição espiritual catolicista, extremismo. Homossexuais eram tratados como aberração. Há de se explicar, né? Não há como se explicar. Hoje em dia é uma aberração ser homofóbico, mas nessa época o extremismo religioso levava a homossexuais serem tratados como aberrações. Beleza? Além de adúlteros, ou seja, você só poderia manter relações sexuais com a sua parceira e de acordo com o manual apenas para a reprodução. Ou seja, você só pode ir lá praticar algum tipo de atividade sexual se for para fazer menino. Loucura isso, né, cara? Então vamos nós. E todos aqueles que vinham ou viviam o prazer carnal. Estamos falando do santo sacrifício, da Santa Inquisição. É o manual de imposição. Ou seja, o Santo Ofício se dará na face social e cultural. Beleza? Vem comigo. A visitação dos inquisidores à Paraíba se dará como? É muito simples. A visita dos inquisidores na Paraíba fará dela a segunda mais perseguida pelos inquisidores. Isso por quê, professor? Porque os modos de vida na Paraíba eram de faces diferentes daquilo que os inquisidores esperavam. Ou seja, a Paraíba será a segunda mais perseguida. Isso faz com que se tenha menções à ligação do pacto colonial. Nós tínhamos um pacto colonial a cumprir e esse pacto colonial determinava que nós tínhamos que seguir padrões, os chamados padrões impostos por Portugal, que agora serão transferidos pela Santa Inquisição. Beleza? Esses faziam com que nós tivéssemos o confisco de bens e punições severas aos condenados. Olha só, se mostraria como um fator de prática absolutista na face religiosa. Na Paraíba, aqueles que não cumprissem o que era prometido e o que era proposto pela Santa Inquisição, perseguia-se o mesmo e tirava tudo que ele tinha. Observação final. Está aí a explicação máxima para o atraso econômico que se deu à Paraíba durante muitas décadas. Porque os perseguidos quase sempre eram mercantilistas, quase sempre eram mercadores, comerciantes, a média e baixa burguesia, e eles, como sofriam a Inquisição, e eles, como sofriam essas punições severas, automaticamente, com o confisco de bens, eles tinham falências econômicas e não desenvolviam economicamente a região paraibana. Então, o atraso econômico se dará na Paraíba em função dos moldes punitivos da Santa Inquisição. Beleza? Bora responder uma questão. Vamos lá. A primeira questão, cara, ela vai te falar assim, ó. Contando em 1774, com uma população total de 52 mil habitantes em toda a capitania, a Paraíba tornou-se presa para o Tribunal do Santo Ofício. Especialistas sustentam haver sido ela a capitania mais perseguida pela instituição, depois do Rio de Janeiro.
No Brasil, a Inquisição significou mecanismos do pacto colonial, ou seja, a transferência de riquezas da colônia para a metrópole. A partir do texto, pode-se afirmar que a atuação da Inquisição na capitania no século XVIII se deu, vamos nós, foi um dos elementos responsáveis pelo atraso econômico na Paraíba. B, fez com que a Paraíba superasse a sua miséria, a sua séria e longa crise financeira. C, foi uma das causas pelo declínio da exploração metropolitana na Paraíba. D, fez com que a metrópole aplicasse uma brutal alta de impostos. E foi responsável pelo crescimento da produção de subsistência. Como nós já respondemos aqui no quadro, o item correto é o item A. Foi um dos elementos responsáveis pelo atraso econômico na Paraíba, pela perseguição baseada nos fatos punitivos. Segunda questão fala assim, gente, ó. No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônia Nóbrega à Inquisição. Segundo o depoimento, esta lhe dava uns pós não sabe de quê, e outros pós de osso de finado, os quais pós ela, confessante, deu a beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem bem casados, e que todas estas coisas fez tendo-lhe dito a dita Antônia e ensinado que eram coisas diabólicas e que os diabos lhe ensinaram. Ou seja, bruxaria, né, gente? Do ponto de vista da Inquisição, o problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação, que acabava por enganar o enfeitiçado. B, o diabo era um concorrente poderoso da autoridade da igreja e somente a justiça do fogo poderia eliminá-lo. C, os ingredientes em composição das poções mágicas eram condenados porque afetavam a saúde da população. D, a feiticeira representava séria ameaça à sociedade, pois eram perceptíveis suas tendências feministas. E, os cristãos deviam preservar a instituição do casamento. Ou seja, quando você começa a analisar, você começa a ver que, vamos lá, o item A, o problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação, que acabava por enganar o enfeitiçado? Claro que não. B, o diabo era concorrente poderoso da autoridade da igreja e somente a justiça do fogo poderia eliminá-lo. Ou seja, quantas pessoas foram levadas do Brasil para Lisboa, para serem queimados na fogueira santa, eliminando o diabo do corpo dessas pessoas. A bruxa tinha que ser queimada, o bruxo tinha que ser queimado. Item correto é o item B. Vamos nós. Terceira questão. No período colonial do século XVIII, os padres jesuítas foram expulsos da colônia. Nossas próximas aulas vamos ver por que esses padres foram expulsos. Na região da Paraíba, isso ocasionou um problema por conta. Vamos nós. Das alternativas, os padres estarem com o patrimônio das antigas fazendas dadas como herança pelo sesmeiro capitão Domingos Afonso Mafreze. B, da contribuição social elevada que a Companhia de Jesus vinha fazendo pela população mais pobre da região, é o contrário. C, da falta que a Companhia de Jesus iria fazer na organização social da região. D, o alto investimento que os jesuítas faziam na região e que foi levado embora de volta para a Europa com a sua expulsão. Ou seja, uma ideia de se expulsar os padres jesuítas da Paraíba, primeiro é que o iluminismo chegaria à tona e nós teremos características de faces não cristãs. E o segundo é a ideia da apropriação do patrimônio da igreja em cima da pobreza da sociedade. O item correto seria o item A. Beleza? Eu me chamo Diogo Assunção, a gente falou da Inquisição na Paraíba e os traços dela em todo o país e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais e a gente se encontra na tua aprovação. Valeu! O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma
pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Sou Diogo Assunção. Vamos continuar falando dos processos que levaram à culminância da independência do Brasil. Agora, nós iremos falar da participação da Paraíba nesse processo, continuando com a Inquisição e os processos inquisicionais na Paraíba e no seu Vale Produtivo. Lembre-se, o processo de Inquisição está relacionado ao processo pombalino, onde o Marquês de Pombal se promoveu como o grande benfeitor das estruturas histórico-construtivas de um Brasil que evoluía a passos largos. Também está contido na chegada da família real portuguesa ao Brasil, assim como no que nós chamamos de período joanino brasileiro. Não esqueça, você tem que estar sempre agregando esses pontos historiográficos para você entender a intentona final. Nós estamos pelejando, nós estamos caminhando, nós estamos indo rumo à independência do Brasil. Tudo que acontecer nessas aulas estará interligado ao processo de independência no dia que nós estudarmos a independência do Brasil e a Paraíba. Vem comigo, vem ver quais são os processos inquisicionais paraibanos. Olha só, olha a loucura. Os processos inquisicionais na Paraíba são faces extremamente religiosas. Como nós vimos no bloco passado, você pôde analisar que a Inquisição ela atuou de forma frutífera para imposições religiosas deliberadas, né? Entretanto, você deve ficar se perguntando, mas poxa, como aconteciam essas punições? O cara chega sem direito a nenhum tipo de defesa, você está condenado pela Inquisição e você agora vai sofrer as suas penitências. É assim, professor? Quer dizer que não tem um julgamento? Calma. Existia sim um julgamento, só que é um julgamento extremamente tendencioso. Desde o Concílio de Trento, desde a Santa Aliança, desde os princípios da Santa Inquisição, tu pode analisar que nascem características estruturais que moldam, que modelam vários instrumentos. Ou seja, o processo inquisicional na Paraíba está atrelado, ó, vem aqui comigo, a Paraíba joanina. Olha só, você tem que analisar sempre a Paraíba joanina, o período joanino paraibano, com o que nós chamamos de processos inquisicionais na Paraíba. Me explica, professor, determina para mim qual é a cartilha inquisicional historiográfica que eu tenho que seguir para eu não errar questões. É muito simples, cara. Olha só. Você, para ser condenado, você tinha que ser delatado. E quem são os delatores, professor? Os delatores seriam pessoas comuns. Como assim? Pessoas comuns. Pessoas comuns. Isso é punk doido. Ó, pessoas comuns podiam chegar nos inquisidores e falar: ei, mano, o meu vizinho tá fazendo bruxaria. E tinha como provar? Não. Não tem nem câmera fotográfica, câmera de vídeo naquela época, não tem como provar. Artefatos encontrados, pode ser, mas como é que tu vai provar algo espiritual? A não ser com a delação. Isso é motivo de risada. Mas essas pessoas comuns com o poder de delação, brother, isso vai dar
tanto que falar. Por quê? Uma vez que essas pessoas comuns tinham o direito e o poder da delação direta, cabia a elas, na justiça contemporânea, o ônus da prova, não é não? Pô, se eu estou te acusando, eu tenho que provar. Você se defende baseado na prova que eu apresento. Porque se eu só delatar e não provar, isso nem vira nenhum termo e nenhuma circunstância. Nesta época não é assim. Nesta época, o direito constitucional não existia não, doido. A gente está falando de fé cega. A gente está falando de imposição religiosa, doido. Ei, mano, vem comigo, ó. O ônus da prova era dado ao acusado, ó. Prova que tu é inocente. Te vira. Aí tu tem um vizinho que não gosta de ti e quer te ferrar. O que é que ele faz? Faz uma delação direta. Aí vai caber a ele provar o que ele está delatando? Não, vai caber a ti provar que tu é inocente. Olha a loucura disso. Aí, como é que uma pessoa acusada de algo que não fez vai provar que não fez numa época onde não existia tecnologia, numa época onde não existia diversidade de estrutura de modo de vida? Ei, raciocina. Olha só, o ônus da prova dado ao acusado e não ao acusador criava um negócio chamado de margem de erro. Quantas pessoas sofreram na Santa Inquisição e eram inocentes? Quantas pessoas perderam o que tinham, foram confiscadas? Quantas pessoas foram condenadas? Muitas até a prisão perpétua. 2 na Paraíba, levados para Portugal, para serem queimados na fogueira santa. A gente falou na aula passada. Isso é gravíssimo, porque os inquisidores queriam que fosse um processo drástico, a retaliação ao protestantismo, a verdadeira salvação. Olha, a sociedade, ela sofria com várias e demasiadas faces inquisidoras. Ou seja, os inquisidores, eles tinham processos inquisicionais que promoviam, por exemplo, impostos impagáveis de pessoas que não tinham recurso. Além do ônus da prova ser dado ao acusado, ele também tinha que pagar tributos. Poxa, prove que você é inocente e me dê tudo que você tem. Eu estou levando a miséria, a fome e a segregação em nome de Deus. Isso foi o que mais aconteceu no atual estado da Paraíba. A sociedade paraibana demorou a se desenvolver porque a Inquisição retalhou grande parte da face socioeconômica da região. Aí, ó, doava-se tudo o que se tinha para a construção de igrejas e monastérios. Para quê? Para fortalecer os cultos religiosos, para fortalecer a monopolia catolicista. Aí vem nós. Os principais alvos sendo os comerciantes, isso fazia com que a economia ficasse fadada às vontades de Portugal, assim como a vida cotidiana. Olha só, eu vou até colocar uma setinha pintadinha para essa frase. Ela é minha, viu? Ó, cuidado com o plágio. Ó, como é o esquema? É assim, ó. Os principais alvos, sendo os comerciantes, a economia estava fadada às vontades de Portugal. E, além da economia, a vida cotidiana. O que é que eu posso tirar disso para mim?
E para os meus aprendizados? Estamos em um mundo contemporâneo, aonde os desejos eram baseados no absolutismo monárquico na Paraíba. O absolutismo na Paraíba é provado pela Santa Inquisição, onde o acusador não tem que provar, ele apenas delata diretamente. E tudo isso cai em decorrência de uma sociedade severamente escrachada. Observação: 40 pessoas foram condenadas na Paraíba pela Santa Inquisição à prisão perpétua. E 2 foram levados para Lisboa para serem queimados na fogueira santa. Tu é bruxo? É não? Pois me prove. Vou te botar na fogueira. Se tu voar, se tu sair e sobreviver, tu é bruxo. Se não, que pena, vai morrer e vai provar que não era bruxo. Ou só o fogo te salvará das tormentas do inferno. Beleza? Vem comigo, gente. E tudo isso acontece na chamada Paraíba Pombalina ou na Paraíba Joanina. Professor, o que é o período joanino? Lembre-se, a família real foge da guerra portuguesa. Nossa primeira aula a gente falou sobre isso. Foge da guerra portuguesa e vem para o Brasil em 1808. O rei de Portugal está no Brasil. O rei estando aqui, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, vô de Dom Pedro II, o nome que se dá a esse período é período joanino. Período em que Dom João VI esteve no Brasil. E esse período joanino, quem vai desenvolver o país será o Marquês de Pombal. Falei para você na aula passada, o período é de 50 a 77, onde ele desenvolve todos os princípios onde a Paraíba está contido. A principal observação do período pombalino é que a Paraíba vai ser anexada a Pernambuco. Paraíba anexada a Pernambuco. E isso fazia com que houvesse uma aproximação. Ou seja, economicamente, isso era fantástico, porque a Paraíba agora vai ser economicamente ativa e vai conseguir sanar os processos inquisicionais trazidos pela falência econômica. Segunda observação, a criação da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Isso elevaria os níveis econômicos do Vale Paraibano. Elevando o nível, a Paraíba estaria contido num novo modelo. Olha só, um novo modelo. Esse novo modelo está contido agora numa companhia de comércio. E isso fará com que Pernambuco e Paraíba tenham relações até internacionais. Às vezes nem tão proveitosa, às vezes nem tão lucrativa, mas está se rebelando contra o processo inquisicional. Terceira observação, se dará que é o Marquês de Pombal que expulsa os jesuítas da Paraíba.
Assim como, vem aqui comigo, ó, vem aqui. Assim como os principais alvos, sendo os comerciantes, a economia estava fadada às vontades de Portugal, assim como a vida cotidiana, é um traço do absolutismo na Paraíba. Voltando para cá, a expulsão dos jesuítas é um traço do despotismo esclarecido. Professorzinho de açúcar. O que é o despotismo esclarecido? Pelo amor de Deus, já são as ideias iluministas chegando na Paraíba. E qual a importância das ideias iluministas na Paraíba? A Revolução Pernambucana de 1817. É um movimento iluminista que culminará em processos e andajares que culminarão na independência. Então, olha a Paraíba se rebelando. Vem aqui pro canto, vem aqui, vem aqui. É assim, ó. O rei, ele é absolutista. Quando o rei ele é absolutista, nada está acima dele. Não existem leis e regras. Ele é o poder máximo. Ele é o enviado de Deus, se for baseado na chamada fé. Enviado de Deus para determinar a obra do povo, gerando fome e miséria. Esse rei absolutista, ele vai começar a ser contestado por um movimento chamado iluminismo, no século XVIII. Os iluministas, aderindo à cientificidade, vão começar a questionar o rei, impondo o quê? Leis. E essas leis extraordinárias ou eram adotadas pelo rei, ou ele perdia a cabeça, literalmente. Revolução Francesa é um exemplo disso. Quando um rei absolutista aderia ao iluminismo, ele era chamado de déspota esclarecido. O Marquês de Pombal, ele não era rei, mas ele era um déspota esclarecido e ele vai começar a condenar as práticas jesuíticas. Ou seja, com a expulsão dos jesuítas, isso é um traço iluminista na Paraíba, e isso fará com que tenhamos o andajar. Olha a aproximação Paraíba-Pernambuco, o iluminismo chega na região e já já Pernambuco vai se rebelar e nós teremos uma aula sobre a Paraíba e Pernambuco durante a Revolução de 1817. Até lá, o Marquês de Pombal, última observação, vai criar a laicidade do ensino na América Portuguesa. Tu tem noção da importância disso, doido? O ensino agora é laico. Acabou a imposição e entonação. Marquês veio para evoluir o Brasil a moldes internacionais. E aqui estão eles. Anexação à principal capitania desenvolvida, a criação de uma companhia de comércio para desenvolver economicamente, gerando emprego e renda, expulsão dos jesuítas e despotismo esclarecido e a laicidade do ensino. As pessoas não seriam mais impostas, como na Inquisição, a viverem, religiosamente falando, o seu aprendizado supostamente pedagógico. E isso fez nascer, de forma laica, o Colegial da Paraíba, uma das principais instituições de ensino paraibano, que teve o primeiro ensino laico na região. Beleza? Vem comigo responder questõezinhas aqui, ó. Umas duas questões que elementam o processo de independência do Brasil. Já estamos caminhando. O absolutismo já foi contestado na Paraíba. Olha só, nós já temos o despotismo esclarecido e as ideias iluministas estão se propagando. Já estamos chegando na independência. Vamos lá. Primeira questão. A transferência da corte portuguesa para o Brasil conferiu à nossa independência política uma característica singular, pois favoreceu a ruptura do pacto colonial sem graves convulsões sociais e também sem fragmentação territorial. B. Manutenção do exclusivo colonial. C. Coesão partidária sem contestação. D.
alteração da estrutura social anterior, também da organização econômica. Permanência dos funcionários ligados à corte. Olha só, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ela vai criar uma ruptura ao pacto colonial? Não, mas a ruptura do pacto colonial vai ser dada pela ideia de independência, porque ou tu é independente ou tu sofre o pacto colonial. É óbvio. Ou seja, a nossa independência política, ela é singular e ela favoreceu a ruptura do pacto colonial, sem graves convulsões sociais, também sem a fragmentação do território. O Brasil, ele é um dos poucos que não se despedaçou como o restante da América Espanhola. Beleza? Primeira questão é o item A. Vamos para a segunda, bora. Sobre o processo histórico que culminou com a independência política do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Não é um padrão de concurso cobrar a opção incorreta. Mas por que eu gosto dessas questões? Porque tu fica com 3, 4 itens para estudar. Tá? Então, salve, me condene. Entretanto, eu estou querendo que você crie formas de aprendizado. Vamos lá. A transferência da corte portuguesa para o Brasil favoreceu o início do processo de separação política. Duas das principais medidas de caráter econômico adotadas foram a abertura dos portos a nações amigas e a revogação do alvará, que proibia a manufatura no país. Perfeito, lindo isso. Já pode colocar no teu memory board. Vamos nós. A Revolução Liberal do Porto, de caráter anti-absolutista, exigiu do rei Dom João VI a Portugal, propunha a recolonização do Brasil, o que gerou internamente a formação de vários grupos. O Partido Português, que defendia a recolonização, e o Partido Brasileiro e os liberais radicais, que eram contrários. C. A emancipação política do Brasil alterou as bases da estrutura política social do país. As elites nordestinas em ascensão conduziram à formação do Estado Nacional, baseando na unidade territorial e linguística. Isso está completamente equivocado, porque as bases nacionais do Estado Nacional não será baseado nos processos revolucionários nordestinos. Os processos revolucionários nordestinos, como a Guerra dos Farrapos, né? A Revolução de 1817, a Revolta dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana, que são de cunho nordestino, elas queriam justamente a adesão do liberalismo e do que nós chamamos de independência. Beleza? Então, o item incorreto é o item C. O D fala: a insistência das cortes em recolonizar o Brasil acabou por forçar as elites brasileiras a se unirem em torno de Dom Pedro I pela emancipação definitiva, na tentativa de preservar seus interesses econômicos, ou seja, Dom Pedro se tornará Dom Pedro I, principalmente porque ele teve o apoio das elites no processo de independência. E a Paraíba está contido nesse processo. Beleza? Gente, meu nome é Diogo Assunção, me segue nas redes sociais, professor Diogo Assunção 89, estamos juntos para a tua aprovação, eu fico aqui até o próximo bloco, valeu! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.